pessoas! Tudo bem com vocês? Então, hoje nós iremos falar sobre a vida das mulheres na era Viking. Se você já assistiu alguma daquelas séries como Vikings, The Last Kingdom e se perguntou, será que tudo isso que eles falam aqui é verdade? Principalmente sobre a vida das mulheres, elas eram guerreiras assim mesmo ou eram só mitos? Ou era parte da mitologia? Será que existiram deusas mulheres? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar e solucionar todas essas suas dúvidas. Meu nome é Júlia Domingues, esse aqui é o Mulheres que Foram Esquecidas pela História e agora com vocês, a vida das mulheres na era Viking. Então, pessoas, como eu já dei uma palhinha pra vocês aqui, falando sobre as séries, né, Viking, The Last Kingdom, ou até inclusive na Netflix, se você quiser assistir. Vou deixar também o link aqui na internet, se você não tiver Netflix e quiser assistir também. Voltando pro vídeo, por que eu tô citando essas séries? Porque elas contam as sagas de alguns personagens vikings que existiram e alguns que não existiram, tá? Vikings é tipo 90% verdade, tudo que eles falam ali, tá? Principalmente as pessoas, realmente existem relatos de que essas pessoas existiram. Mas aí vocês começam a se perguntar, mas e as mulheres que são retratadas de uma forma tão específica, tão estereotipada nessas séries ou filmes que falam sobre a era Viking? Então hoje eu tô aqui pra falar pra vocês um pouco mais sobre as mulheres na era nórdica, ali naqueles países como a Islândia, a Noruega, a Suécia, que hoje nós chamamos esses povos nômades de vikings, tá certo? Eles próprios não se autodominavam assim. Mas eu quero começar com um fato muito interessante e muito importante para a gente delinear esse caminho rumo a como era o dia a dia dessas mulheres. O primeiro fato é que elas tinham muito mais liberdade do que as outras mulheres ao longo da Europa. Isso é fato, muito marcado. A liberdade delas, claro que elas não tinham assim a liberdade que nós temos hoje, obviamente, elas tinham restrições, mas a liberdade que elas tinham naquela época era muito diferente do que as, como eu posso dizer, comunidades cristãs tinham, como os reinos cristãos tinham. E aí já me leva ao segundo ponto. Esses povos nórdicos, eles não eram cristãos, algumas pessoas, a maioria eu acho que conhece, sabe disso, eles eram pagãos. Uma pessoa pagã, só abrindo um adendo aqui, é uma pessoa que segue uma religião em que não acredita no mesmo Deus que é pai de Cristo. Deu pra entender? Legal. Então, eles eram pagãos, eles acreditavam em vários deuses, eles viviam uma religião aí que cada deus era para uma determinada coisa, uma determinada situação. Inclusive, uma das deusas mais importantes deles ali naquela época era uma mulher chamada Freya. Ela tem um papel super interessante na história toda da mitologia viking e principalmente representava um papel muito forte na vida dessas mulheres nórdicas daquela época. Para assim situar vocês um pouquinho mais, eu quero dizer que a era Viking, ela vai desde ali por 960 até 1066 depois de Cristo, tá? Ali pelos países, como eu já falei, Suécia, Noruega, Islândia, Dinamarca, tá certo? Então, por ali que viviam esses povos. Como eu já falei, elas tinham muita liberdade, mas isso não exclui o fato de que elas também tinham uma vida doméstica, ou seja, elas também lavavam, cozinhavam, limpavam a casa, faziam tecelagem também. Isso não era uma coisa exclusiva para as mulheres da Europa, tá? Elas também faziam isso. Mas aí entra aquela questão, a gente vê muito hoje as mulheres sendo representadas como super guerreiras e tudo mais. No final desse vídeo, se você ficar, eu vou te contar exatamente o porquê que existe toda uma discussão ao redor desse fato delas serem guerreiras ou não. Por agora, eu quero contar pra vocês outro fato muito interessante e muito legal sobre como elas eram tratadas. A gente vê muito sendo retratado que existia uma brutalidade, uma selvageria muito grande nesses povos. Não posso excluir essa possibilidade, mas a gente tem que levar em consideração que na época em que eles viveram, as histórias, a mitologia e os relatos eram passados de boca a boca. Não tinha essa coisa de registrar, de escrever, como a gente tem hoje. Isso surgiu um tempo depois e principalmente veio junto com o cristianismo. Então, começaram a surgir relatos, e principalmente o livro que tem mais relatos históricos
da época sobre essa era viking foi escrita por um cristão. Então a gente sabe que a visão é um pouco diferenciada dos dois lados, tá certo? Contando com o fato de que elas tinham mais liberdade, mas que a gente vê toda essa questão da brutalidade, da selvageria, eu descobri, e achei isso muito interessante, que existia um código jurídico chamado Gragas. O que era esse código jurídico? É o que a gente conhece hoje. Constituíam as leis daquela sociedade, ou daquelas sociedades, porque eram várias tribos, né? Cada uma com uma regra específica, mas algumas regras em comuns. E eu vou citar uma dessas regras ou leis em comuns aqui pra vocês, que é, assim, sensacional. A gente vê retratado nas séries e nos filmes, como eu já falei, essa brutalidade desse tratamento entre o homem e a mulher, essa superioridade do homem em relação à mulher nessa era viking. Mas eu tô aqui pra contar pra vocês que nem tudo que a gente vê nas séries é verdade. Porque existia uma lei nesse código jurídico que dava tolerância zero para assédio sexual e abuso sexual ali naqueles países nórdicos. Exatamente isso que vocês estão pensando. Mas como assim tolerância zero? Vou contar pra vocês uma história. Existia uma mulher, ela estava sentada, isso é uma das sagas, tá? Ela estava sentada na rua e um homem chegou perto dela, começou a conversar com ela e depois ele se sentou perto dela e começou a dar beijos indesejados nela. Ela não queria aquilo. Então as mulheres que estavam na rua perceberam isso, né, na rua assim, estavam em volta, perceberam e foram pra cima dele lá e fizeram com que ele fosse multado numa quantia exorbitante pra época, que eram 2 pesos de ouro, isso era muito dinheiro pra época. E também existem casos e relatos de que a pessoa foi assassinada por tentar cometer um desses 2 crimes. Então, assim, a gente vê que muito diferente daquilo que a gente conhece, mas a tolerância era literalmente zero. Eles não queriam saber disso. Até porque agredir uma mulher era uma desonra enorme, era muito vergonhoso. Tá certo? Existe até um relato de uma esposa que levou um tapa do marido e depois, mais pra frente, quando ele precisou da ajuda dela pra sobreviver de um ataque, se não me engano, de lobos, ela não ajudou ele. E a mãe dele, que estava do lado dela, quando ouviu o motivo pelo que ela não queria ajudar ele, ela concordou com a mulher, porque era vergonhoso, era assim uma coisa que eles não toleravam realmente. Ficou surpreso, eu sei que você ficou surpreso, mas é verdade, código jurídico deles, Gragas, que protegia as mulheres contra esses fatos aí, tá certo? Outro ponto muito interessante é que, como eu já falei, devido à liberdade delas, elas tinham acesso a várias coisas que as mulheres na Europa não tinham nessa época, como, por exemplo, o divórcio. Exatamente, as mulheres nórdicas poderiam pedir o divórcio. Sim, elas poderiam pedir o divórcio e mais, elas poderiam reaver o seu dote. Para quem não sabe, o dote que a família da noiva paga pro noivo quando eles vão casar, isso acontecia nessa época. Então, ela poderia reaver o seu dote quando ela pedisse o divórcio. E aí tinha algumas regrinhas lá para pedir o divórcio, mas mesmo assim ela poderia, ela tinha esse direito de pedir o divórcio. Outra coisa também que a mulher tinha direito, herdar propriedades, administrar as suas próprias propriedades, tinha direito a ter acesso às finanças da família, muito além daquilo que a gente imaginou das apenas vida doméstica ou vida como guerreira dessas mulheres. Então, assim, tem até a história de uma mulher, né, um relato de que ela foi para a Escócia, saiu, né, desses países nórdicos, foi morar na Escócia e depois, quando o marido dela morreu, ela retornou para sua terra natal. Chegando lá, ela virou administradora da sua propriedade, que ela herdou da sua família e do marido. Ela teve até vassalos, para vocês terem noção. E quando ela morreu, ela foi enterrada com as honrarias de um homem extremamente rico e poderoso na época. Então a gente já vê algumas transgressões dos conceitos que a gente tem em relação a eles, esse povo, né, dessa época. Outra coisa muito interessante é que agora eu vou chegar no ponto que vocês estão extremamente interessados para saber. Mas elas não eram guerreiras? Existem várias teorias e vários historiadores que falam coisas diferentes. Por quê? Porque muitos dizem que não, elas não eram guerreiras como a gente pensa. Elas sabiam sim se defender para poder defender as aldeias e as comunidades, enquanto os maridos estavam saqueando outros países, outras terras distantes, ou até mesmo quando estavam fora pescando. Porque, como eu já falei, elas viviam muito em casa. E um ponto muito especial, essas famílias eram fazendeiras na maior parte do tempo.
certo? Eles não estavam o tempo inteiro saqueando e fazendo tudo mais, eles eram fazendeiros a maior parte do tempo. Então elas poderiam saber se defender e defender ali a comunidade delas. Mas existem objetos decorativos como tapeçaria e objetos assim mesmo de decoração que a gente conhece, que foram encontrados por historiadores com desenhos, com símbolos retratando mulheres segurando armas e vestindo armaduras como em combate, certo? Então aí já é um passo para a gente acreditar que sim, algumas mulheres eram sim guerreiras. Inclusive vou deixar aqui no link da descrição para vocês a história de algumas famosas, tá? Se vocês estiverem a fim de conhecer. Muito interessante, inclusive. Também aqui na tela tá aparecendo para vocês agora a foto de uma recriação da ossada, ou seja, os cientistas pegaram um esqueleto de uma mulher que foi encontrada, certo, numa escavação arqueológica e refizeram no computador com um programa, inclusive, que foi usado para recriar o rosto da Luzia, a primeira mulher do mundo. Então, usaram essa programação aí para refazer o rosto dela e assim é que seria mais ou menos o rosto dessa mulher nórdica, que era uma guerreira, inclusive, vocês podem até ver os machucados no rosto dela. Não é 100% verdadeiro, né, mas dá para ter uma noção de como elas eram. Outra coisa também que nos leva a crer de que as mulheres poderiam sim virar guerreiras é que foi encontrado um túmulo de que estava ossada com muitos adornos em volta, mostrando que aquela pessoa que estava ali sepultada era um militar de alto escalão, de uma patente muito alta e muito poderoso. E depois, em 2017, quando foi feito o DNA pela primeira vez, foi descoberto que, na verdade, aquela ossada era de uma mulher. Então, fica aí a dica. O que vocês acham? Me conta nos comentários aqui se vocês acham que sim, as mulheres elas eram guerreiras, elas tinham sim acesso a essas altas patentes, ou vocês acham que não? Que as mulheres agora elas eram mais assim parecidas com as da Europa depois das informações que eu dei aqui pra vocês? Me deixa nos comentários aqui pra eu saber. E também eu quero que vocês me deixem nos comentários aqui se vocês gostaram desse vídeo, qual que é a próxima pessoa, o próximo tema que vocês querem que eu traga aqui pra vocês. Se vocês querem uma parte 2, porque tem mais informações sobre elas. Foi um prazer contar essas informações pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Júlia Domingues, isso aqui é Mulheres que Foram Esquecidas pela História e até a próxima!